Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias e hoje vamos fazer alguns exercícios utilizando os conceitos que vimos até aqui. E o primeiro é esse. Uma dinâmica selecionará 5 candidatos para uma próxima fase e considere a variável aleatória x como sendo o número de homens selecionados. A distribuição de probabilidade do número de homens, que é a minha variável aleatória, é dado através dessa P de x. Então, veja que a primeira linha vale somente quando x pertence aos naturais menores ou iguais a 5 e 0 caso contrário. Pergunta: qual a probabilidade do número de homens ser superior a 1? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que temos que fazer é transformar essa frase em uma probabilidade de fato. Considerando que a minha variável aleatória x é o número de homens selecionados, o que está sendo perguntado aqui é a probabilidade de x ser maior do que 1. E nesse caso, isso é igual a 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, menos a probabilidade de x ser igual a 1. E a probabilidade de x ser igual a 0, basta que a gente substitua nessa função o x como 0. Então, a gente fica com essa primeira quantidade. Então, veja, foi 5, 0 a 0, 0,2 elevado a 0, vezes 0,8 elevado a 5 menos 0. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi aplicar a função no ponto 0. Da mesma forma, para o ponto 1. Então, sabendo a minha distribuição de probabilidade, eu consigo calcular qualquer probabilidade de interesse. E, nesse caso, o resultado fica 0,26. Mais um exemplo. Suponha que o número de erros tipográficos em uma página de livro tenha a seguinte distribuição: P de x igual a uma determinada quantidade, se o x for igual a 0, 1, 2, etc. E 0, caso contrário. E seja a variável aleatória x, veja, maiúsculo, como sendo o número de erros na página. Então, a gente pode ter 0 erros na página, 1 erro na página, e para cada valor desse, eu tenho uma probabilidade associada. Pergunta: calcule a probabilidade de haver ao menos um erro na página. Primeira coisa que temos que fazer: transformar essa frase em uma probabilidade. Sabendo que a minha variável aleatória x é o número de erros, o que está sendo perguntado aqui é a probabilidade de x, maiúsculo, ser maior ou igual a 1. E isso, novamente, basta que a gente calcule o complementar, que seria 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0. Porque nesse exemplo, o x começa em 0. E aplicando novamente a função p de x no ponto 0, temos essa quantidade, que é igual a 0,39. Então, veja, se temos a distribuição de probabilidade, basta saber qual a probabilidade nossa de interesse e aplicar na função. Mais um exemplo. Numa central telefônica, o número de chamadas por minuto, essa é a minha variável aleatória, chega segundo a seguinte distribuição: P de x igual a 1e elevado a menos 8, 8 elevado a x sobre x fatorial, se o meu x for igual a 0, 1, 2, etc., e 0 caso contrário. Então, eu tenho o número de chamadas, que é a minha variável aleatória. Assumindo o valor 0, eu tenho uma probabilidade associada. Assumindo o valor 1, eu tenho uma probabilidade associada. E assim para todos os valores possíveis. Pergunta: a probabilidade de, em 1 minuto, se ter 10 ou mais chamadas. Primeira coisa que temos que fazer: transformar a frase em uma probabilidade. Sabendo que a minha variável aleatória é o número de chamadas por minuto,
O que está sendo perguntado aqui é a probabilidade de x ser maior ou igual a 10. E isso é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 10. E sendo menor do que 10, é na verdade a probabilidade de x ser menor ou igual a 9. É importante a gente entender essas manipulações, porque muitas vezes utilizar a última representação é mais fácil do que as anteriores. E isso então é igual a 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, menos a probabilidade de x ser igual a 1, igual a 2, até o igual a 9, porque eu não posso incluir o 10. E o resultado disso é 0,28. Então veja que o processo é sempre o mesmo. Eu tenho uma variável aleatória, associado a ela eu tenho uma probabilidade, e as perguntas vão ser sempre relacionadas a essa quantidade. Mais um exemplo. Por engano, 3 peças defeituosas foram misturadas com peças boas, formando um lote de 12 peças no total. Então eu tenho 12 peças, 3 defeituosas e 9 não defeituosas. Escolhendo ao acaso 4 peças, então das 12 escolhendo 4, sabe-se que a probabilidade de encontrar x peças defeituosas é dada por essa P de x. Então eu tenho a distribuição de probabilidade do número de peças defeituosas dentro das 4 disponíveis que eu escolhi. Pergunta: qual a probabilidade de obter pelo menos 2 peças defeituosas? Ora, vamos transformar essa frase em uma probabilidade. Sabendo que x, variável aleatória, é o número de peças defeituosas, o que está sendo perguntado aqui é probabilidade de x ser maior ou igual a 2. E isso, nesse caso, é 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, menos a probabilidade de x ser igual a 1. E o resultado dá 0,23. Então, recapitulando, temos um problema. A partir do problema, definimos a nossa variável aleatória. Dada a variável aleatória e os valores possíveis que ela pode assumir, nós associamos uma probabilidade para cada um desses valores. E com isso, calculamos as nossas quantidades de interesse. Então, terminamos aqui mais essa aula em que tentamos ilustrar tudo o que vimos até então sobre variáveis aleatórias.